Nós impuros, mas Jesus, a pureza. Bem-vindo, bem-vinda à Ética do Reino, nossa série de mini reflexões no Sermão do Monte, aquele momento do ministério de Jesus em que ele ensina aos discípulos e as multidões ficam ouvindo de perto também como é que era a essência do reino dos céus, quem era do reino de Deus, como seria essa pessoa internamente, como ela lidaria com as pessoas do mundo, com os outros, como essa pessoa do reino de Deus se relacionaria também com Deus e a lei de Deus. Bom, são mini reflexões, mas elas são potentes e profundas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto espinhoso. E quão profundo isso é? Adultério, traição. Será que isso é relevante para hoje? Será que tinha algum motivo para Jesus falar sobre isso no Sermão do Monte? Jesus não pegou o Antigo Testamento e rasgou? Ele não anulou tudo, jogou fora e saiu andando e falou, vida nova, gente, será? Não. Jesus falou que ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele não veio abolir, rasgar e falar que não presta. Ele veio cumprir aquilo, ele veio tirar 10 por nós. Mas, além disso, ele vem preencher, mostrar quão mais profundo isso é e transbordar aquilo da lei de Deus para quem é de Deus, para quem quer andar com Deus e ser parecido com Jesus. Ele veio cumprir, ele veio preencher, ele veio transbordar. Você encontra isso aqui que eu estou falando há 2 episódios atrás. E aí Jesus começa a colocar isso em prática, né? Mostrar como é que é isso então, que ele cumpre, ele transborda, ele preenche. Ele já fez isso com não matarás, o último episódio. E hoje vai ser com não adulterarás. Jesus então não rasga a lei do Antigo Testamento que falava não adulterarás, pois você vai acontecer isso e isso, punível com a morte. Ele não rasga, ele cumpre, ele preenche, mostra quão profundo é, ele quer dar uma vida nova para nós. Bom, isso é relevante para a gente hoje? Temos certeza que sim, porque está na palavra de Deus e você sabe o quanto de problema que dá. Embora a cultura hoje tenha celebrado o adultério, traição, faz festa, música, filme, série, coisas que celebram isso, Deus não celebra adultério. E você sabe, se você passou perto de situações assim, ninguém consegue celebrar isso, ninguém consegue ficar bem com trauma, a dor e a profundidade desse dano que alguém causa em alguém. Bom, vamos lá, vamos continuar essa conversa aqui. Mateus capítulo 5, do verso 27 a 30. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao 30, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, por favor, ilumine nossa mente e coração, tanto a mim, quanto aos meus irmãos, quanto quem estiver vendo ou ouvindo esse vídeo, no momento em que for, o ano que for, que o Senhor, que não está preso no tempo, ilumine coração e mente, nos tire de enganos, principalmente agora, Pai, eu peço por aquele engano que não deixa a gente cair naquele engano de que a gente acha que se a gente cumprir as coisas, se for fiel ao Senhor direitinho, a gente vai estar nos céus. Não é isso, e o Senhor já nos disse que é Jesus quem cumpriu tudo e foi certinho e perfeito para que a gente estivesse no céu. Então que nasça uma fé certeira, profunda e somente em Jesus, em todos os que estão vendo e ouvindo, e que aqueles que já são do Senhor possam ser transformados à imagem dele. Em nome de Jesus. Amém. Traição, adultério, que assunto sério. Em 2005, no Brasil, foi descriminalizado o adultério, porque até 2005, desde o início do nosso país, da República, até antes,
adultério era considerado um crime no Brasil, passível e punível com cadeia. Era por pouco tempo, mas era um crime. Bom, mesmo sem ser um crime hoje em dia, a pessoa que comete adultério, ela está ainda passível e ela é alvo de processo para danos ou contra danos morais. Então a pessoa pode não ir para a cadeia, mas ela ainda paga caro por isso. Mas é muito mais do que isso. Eu só te trouxe essa informação para você perceber. Isso não é um assunto só de Bíblia. A Bíblia fala de coisas tão profundas que isso a gente vê ao nosso redor e nem percebe. Isso era uma lei até pouco tempo atrás. É que agora as coisas vão se afrouxando, a moralidade da humanidade vai ficando cada vez mais solta, e a gente vai vendo os efeitos tão ruins na mente e no coração das pessoas, nas famílias, enfim. Adultério, traição, que assunto sério. Jesus começa então de novo com aquilo que ele fez da outra vez. Vocês ouviram o que foi dito, ele fala a lei de Deus, mas eu digo outra coisa. Ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério no seu coração. Na Almeida diz assim: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E é por isso que a gente já está falando há 2 episódios, e desde o começo dessa minissérie aqui, ou dessa série, que é Jesus quem cumpre. A ética do reino é para quem entra pela porta estreita, que é Jesus e somente Jesus. Quando a gente ouve a lei, a gente fala, não adulterarás. Beleza, estou tranquilo, não adultero, não adulterei. Isso hoje em dia já começa a ser raro, né? Então já tinha ficado no caminho metade das pessoas. Mas a outra metade teria falado, não, estou tranquilo, vou para o céu. E Jesus, ele que diz que ele cumpriu perfeitamente, ele aprofunda e preenche de um jeito para a gente perceber, eu não tinha cumprido não, foi só Jesus mesmo. Ele diz, qualquer um que olhar e desejar, olhar com desejo impuro. Esse verbo lá no original está falando que é olhar com um desejo, com uma intenção a mais impuro. É colocar o coração, o nosso coração, em algo, em alguma pessoa. Na verdade, esse olhar com desejo é o que a pessoa verdadeiramente deseja, mesmo que seja por 1 segundo, 1 milissegundo, ela fala, eu queria mesmo, aconteceu já. É o grande desejo para se fazer algo, ou se ter algo. É ter um desejo, um anseio absoluto por alguém, por algo, por algum tempo. Eu estou falando algo porque daqui a pouco eu vou te mostrar que isso não tem só a ver com moralidade e moralidade sexual dentro de um casamento. Mas, voltando só para o adultério no casamento, não dá para a gente olhar para um texto desse e achar que a gente que cumpre isso aqui, que a gente fala, não, eu não adulterei, eu nunca adulterei, nunca vou adulterar e nunca passo, nunca. Jesus já expandiu a lei de um jeito, ele mostrou claramente para a gente como ela era desde o início, só que a gente não tinha apego. Ele veio como uma luz que ilumina direito o ambiente, que a gente fala, era isso que era não adulterar? Era não ter passado nenhum filete de 0,000000000, bota 1 milhão de zero e só 1 no final de porcento. Se acontecesse isso, já era adultério, Senhor? Jesus falava, sim, já era, já foi. É o teu coração, quando o teu coração deixa nascer algo que não deveria ter nascido. O sexo foi feito para o casamento e um homem para uma mulher e somente um homem para uma mulher e só um para o outro. Qualquer coisa que sai disso, então não é só sobre... isso é só para casados? A palavra está adultério, mas você pode pegar o princípio e aplicar para o solteiro que olhou e mesmo que por 0,00001%, ele falou, olha, não, deixa. Aconteceu. Ele já teve um ato de imoralidade sexual. Claro que eu tô exagerando aqui nessa olhada, falo, olha, bonito. Não, tem jeito de você fazer isso de forma santa, de forma neutra ou de forma santa mesmo, para adorar a Deus, que é olhar para alguém e a pessoa ser bonita aos olhos, não tem problema.
Mas se em qualquer nível, aí sim, Jesus está falando, se em qualquer nível nasceu algo a mais, assim, mesmo que foi um raio de segundo que não daria nem para contar com nada, não tem instrumento para contar, mas nasceu algum tipo de desejo no coração, alguma coisa que foi impuro, já é adultério, Jesus fala pra gente. Então, só esse cuidado da gente falar, não é qualquer olhar pro lado que é adultério. Eu tô adulterando toda hora, então eu vou me largar mesmo, assim, não é isso. Mas Jesus deixa claramente que, diante da santidade de Deus, o nível dele, qualquer ser humano é impuro e é adúltero. Não tem como a gente não estar encaixado em algum nível de impureza, de adultério. E aí a gente é chocado de novo com as palavras de Jesus, mas a gente lembra qual foi a primeira palavra dele no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito. Nunca foi sobre faça e fique bem certinho aí para ver se você vai para o céu. Sempre foi sobre perceba como você não consegue. Pobre em espírito, que diz, Senhor, eu não consigo, só o Senhor consegue. Me dê, por favor, a salvação. E ela está disponível em Jesus. Por isso que é tão forte. Se teu olho fizer pecar, arranque fora, senão você vai para o inferno. Se sua mão fizer pecar, arranca fora, senão você vai para o inferno. Vai todo para o inferno. Né? Melhor entrar sem olho e sem uma mão. Jesus está falando, para que bom entendedor é falar, se algo em você te fizer pecar, arranca isso para não ir para o inferno. A gente fica todo picadinho, não sobra, porque em qualquer nível que for, a gente já não está na perfeição de Deus. Então não tem papo, é tudo ou nada para ser perfeito diante de Deus. E para a gente, não deu tudo, então é nada. Logo, a gente tem que olhar para Deus e falar, onde que fica então a salvação? Em Jesus, o único puro. Aquele que Hebreus diz que em tudo, em todas as áreas em que o ser humano foi tentado, Jesus foi tentado. Mas Hebreus também diz, ele não cometeu pecado algum. Ele entende as nossas tentações porque ele já passou por essas coisas, mas ele não pecou. Ele é o único puro, ele é o único fiel, totalmente, perfeitamente no nível de Deus, somente Jesus. Ele cumpre o não adulterarás. Ele preenche e amplifica para a gente perceber o quão profundo isso é, e ele transborda. Você crê que Jesus é o único Salvador, o único puro e perfeito, fiel? Se você crê nisso, ele transborda desse acerto dele aqui de não adulterar, da fidelidade total, ele dá para aquele que crê somente nele. Então, hoje, você pode falar, eu sou salvo, eu sou diante de Deus alguém que nunca adulterou, nunca teve uma imoralidade, por causa de Jesus, não por minha causa. Mas Deus continua falando que isso é um problema do coração. É muito mais do que as aparências de você não estar praticando algo. Então, o não adulterarás, não adulterar é mais do que a gente não fazer algo. É a gente nem sequer cogitar, pensar, nem deixar nascer nada no nosso coração. Bom, isso é só sobre moralidade e sexualidade? Não é só para casado, eu já falei para você, e não é só para homem, é para mulher. O texto usa o homem como exemplo, mas é para a mulher também. E a mulher, às vezes, ou muitas vezes, é tentada de jeitos e formas diferentes do que o homem. Então, no coração dela pode nascer uma admiração maior e indevida por um homem que não o seu homem, o seu marido. E se ela é solteira, por alguém que não é o seu marido. Se aquilo passa de um ponto que Deus fala, isso é puro, agora não é mais puro. Se passa dessa linha, já é uma imoralidade sexual. Rafa, como é que faz? Eu acabei de te falar. Você adora Jesus por ele ser o perfeito e você a gente não vai se largar aqui e falar, então se no pensamento já então eu já tô lascado, eu vou fazer mesmo, já pequei uma vez, já vou e termino o negócio. Não, Jesus está falando o contrário, fala, é um assunto sério. Se dependesse da tua força, você ia todo pro inferno, né? Ia picar tudo e não ia sobrar nada. Mas como não depende, agora vamos fazer isso direito. Agora vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa mente, dos nossos olhos. Jesus fala do olho direito, o que eu vejo bem, o que eu costumo ver, apreciar e pensar.
Quais são as coisas que eu tenho assistido, visto, observado, até na vida dos outros? Isso está alimentando o meu coração com coisas que podem ser adultério diante de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque não é só sobre moralidade sexual. Se a gente, é claro que a gente vai aplicar isso para o casamento, vai aplicar para o solteiro também ficar em pureza sexual, ficar em pureza, vai ficar na pureza. Solteiro, você vai ficar puro, porque Deus vai te dar força para isso. Mas isso é muito mais do que só a sexualidade, porque na Bíblia, o tempo todo, Deus está comparando a nossa fidelidade a Ele com uma pureza de um casamento. Quando Ele fala nos profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, quanto o Israel foi infiel a Ele compara isso a um casamento. Então Ele fala, você, Israel, foi adúltero. Ele chama Israel de Israel, né? Você foi adúltera, você adulterou, você está adulterando, eu sou teu marido, você está sendo infiel comigo. Então é muito mais que sexualidade, é nossa fidelidade, nosso coração a Deus. Em Tiago também aparece isso, quando as pessoas estão ali cheias de briguinhas entre si por causa dos ídolos dos seus corações. E ídolo no coração pode ser família, filho, filha, a esposa, o esposo, outra pessoa, dinheiro, poder, fama, ser bem aceito, bem recebido, o que quer que seja. Por causa dos ídolos do nosso coração, a gente briga uns com os outros, a gente se estressa, enfim. E Tiago diz lá na carta dele, capítulo 4, Jesus diz pra gente, adúlteros, a amizade com o mundo que vocês estão tendo é adultério diante de Deus. Então, não é só sobre alguém sair do casamento e fazer uma besteira, é sobre a nossa vida toda com Deus. Você está sendo adúltero? E Jesus falou, basta olhar e desejar. Basta deixar que algo no coração fique maior do que deveria ser. Basta ter qualquer coisa comandando o teu coração, fora de lugar do que deveria estar. Família é muito bom, Deus criou, mas é mais uma área da vida, que Ele deu e é bênção. Se isso sobe no trono do nosso coração, Deus está falando, adúltero. Trabalho, dinheiro, coisas que Deus criou. Se isso entra no altar do nosso coração, Deus está falando, adúltero. Arranca teu olho fora, tua mão fora. Mão direita é o que a gente faz de melhor na vida. Mesmo que seja a melhor coisa que você... Uau! Se isso virou idolatria, isso virou um adultério na sua fidelidade a Deus. Corta. Conselhos pra gente. Primeiro, lembra. Primeiro de tudo, Jesus é quem cumpriu isso aqui perfeitamente. Então, se joga nele... abraçando, adorando, celebrando Jesus, tá? Ele cumpriu isso aqui totalmente, não você nem eu. Celebre, se entregue a Jesus e celebre a Ele que você, se você crê nele, você está salvo. E isso aqui vira algo sem peso, mas que a gente vai indo, sendo fortalecido, sendo cada vez mais puro e fiel na nossa vida com Deus, no nosso casamento e com as nossas relações no geral. Atenção para o seu coração. Ponto 1, Jesus aqui cumpriu. 2, atente-se para o seu coração. Não é porque você não está fazendo coisas no exterior que Deus não está olhando para você e falando, adúltero, está fazendo, assassino, está fazendo, está no teu coração. Vamos purificar isso daí. Como, Rafa? Como é que a gente purifica? Adore muito a Jesus. É menos eu tenho que fazer o quê? Olha como Jesus fez. Cara, que bom que Jesus fez. Eu vou louvar Ele. Eu vou ler mais a palavra. Eu vou encontrar mais Jesus na palavra. Eu vou ver o que Ele falou. Eu vou evitar os caminhos que Ele falou para eu evitar. Leia a palavra. Leia a tua Bíblia. Não deixe ela fechada. Ore, converse mais com Deus. E o teu coração vai sendo purificado. E você vai olhando para o lado e vai falando, beleza. Até que é bonito, mas... joia, Deus abençoe. E vai firme para frente. E ler a Bíblia, orar, conversar com Deus e esteja numa comunidade. Uma pesquisa feita com 246 pastores que foram desqualificados de ministério pastoral, feita pelo Howard Hendricks há um tempo atrás, um bom tempo atrás, num período de 2 anos, 246 pastores caíram em pecados de sexualidade e traição e adultério, e eles foram tirados do ministério, certamente, de forma certa, mas algo foi
foi diagnosticado na vida de todos eles. Primeiro, eles não tinham prestação de contas, não tinham ninguém para prestar conta, para falar como é que está a sua vida, como é que está o seu coração, você está olhando para que lado, você está fazendo o quê, hein? E no seu tempo vago? Não tinha ninguém para prestar conta. Tem que falar, o cristianismo é discipulado e igreja, não é só você sozinho no teu canto. O pecado ama o isolamento, a exclusão. É só eu e Jesus. Só eu e Jesus, tá bom. Fica só você e Jesus, você fica se enganando. Só você e Jesus, fica você se enganando. Daqui a pouco você faz algo que você nem acreditaria que você tinha capacidade de fazer tamanha besteira. Uma das coisas que viram nesses 246 homens, uma das coisas que foi vista é que todos eles disseram que eles nunca achavam que poderiam fazer aquilo. Bom, não tinha ninguém para prestar conta, para conversar, para falar, eu tive um desejo no meu coração, foi meio estranho, não gostei. Vamos orar sobre isso. Tenha alguém para prestar conta, para caminhar junto, tenha uma igreja. Você sozinho não é igreja, certo? Eles tinham perdido, esses homens não estavam mais tendo tempo devocional de adoração a Deus diariamente. Eles estavam vivendo o automático da fé. 80% deles passou tanto tempo com alguém, até fazendo coisas boas, tipo aconselhando e tal, e num determinado momento aquilo passou a linha do que era saudável, e esses homens caíram em adultério de fato, mas já tinha nascido no coração. Então, atenção com o coração, fortifique-se na palavra, oração e comunhão com irmãos, certo? Igreja nunca vai ser um assunto ultrapassado. Esteja num lugar que também saiba lidar com essas coisas, com as tuas tentações, de forma leve e apontando para Jesus, porque é o melhor ambiente. Esse deveria ser o ambiente para a gente confessar pecado e falar, eu vi, hoje foi meio estranho, eu não gostei não que eu senti tal coisa, eu vou parar de assistir aquela série lá. Meu irmão, eu também tô... Então vamos orar por isso, vamos cortar essa série aí, hein, porque tá muito besteirenta. Tá vendo? Cortou a mão direita, cortou o olho direito. E aí os dois começam, os três, aquele grupo começa a ficar cada vez mais parecido com Jesus, o puro, o fiel. Ame a Jesus, senhores e senhoras, jovens, amem a Jesus, mas vamos agir também. Nós éramos impuros, mas Jesus, a pureza veio a nós. Deus abençoe.